Olá pessoas, essa é a nossa sexta videoaula da cadeira de Sistemas Digitais 2 do período 2020.1. Hoje a gente vai falar sobre controle de recursos compartilhados. Na verdade, a gente vai continuar falando ainda por algumas aulas, mas hoje a gente vai começar falando então desse assunto conhecido como Mutual Exclusion ou exclusão mútua. Então, é justamente o que vai ser o assunto, só basicamente dessa aula. E começando sobre qual é esse problema de recursos compartilhados, para a gente poder entender por que estudar eles é interessante. Então, em um sistema com uma única sem CPU, o processador é um recurso compartilhado, assim como todos os periféricos também são recursos compartilhados e algumas instâncias de software também. Até agora não houve problema em compartilhar os recursos finitos entre vários processos, já que foi tudo controlado pelo scheduler, inclusive nas nossas práticas, ou seja, o sistema operacional que resolveu todos esses problemas. Mas isso não é verdade para qualquer sistema. Diferentes tasks podem querer utilizar um mesmo periférico ou espaço de memória simultaneamente, e é interessante que o programador, ou pelo menos seja o programador do sistema embarcado ou do sistema operacional, saiba como lidar com esse tipo de situação. Então, a gente pode considerar um sistema simples, onde a gente tem um teclado com um display em que o engenheiro vai botando alguns dados que vão ser os coeficientes de um sistema de controle. Então, neste exemplo, um algoritmo de controle é usado em intervalos regulares de tempo e num processo controlado por interrupção, ou seja, toda vez que estoura o timer, ele chama essa task que é o controle em loop. Então, parte dos dados utilizados vem do conjunto de coeficientes guardados em uma memória de leitura escrita, que aqui é o nosso data pool, ou seja, a nossa task lê essa memória e essa memória é alimentada aqui por por esse keyboard, ou seja, esse teclado. Então, os valores coeficientes são derivados da entrada de uma unidade em que o engenheiro vai lá e coloca quais são os coeficientes para esse controle, né? Do KP, KI, KD, lá do controle proporcional integral derivativo. E a ideia é que ele pode entrar lá com as unidades que fazem sentido para a engenharia, e isso passa por uma transformação para serem números que o nosso controle lá vai conseguir entender. Mas depois disso, ele vai e é guardado nessa memória que vai ser acessada pelo nosso algoritmo de controle em tempos regulares, controlados por interrupção. Então, o problema é qual é o resultado que teremos se o loop de controle for ativado enquanto os coeficientes estão sendo atualizados. Isso é porque temos aqui uma memória com uma interface de entrada e uma interface de saída. E aqui temos uma task que é chamada periodicamente, enquanto temos outra que pode acontecer a qualquer momento, ou seja, ela é aperiódica. Então, o que temos é que leva em consideração que cada coeficiente é uma palavra de 8 bits. Vamos ver que, por exemplo, nosso sistema trabalha com 64 bits. Apenas um coeficiente é atualizado por vez. Então, pode acontecer de, quando eu estou lendo os diferentes coeficientes lá do nosso sistema de controle, parte está atualizada, parte não. Ou mesmo, se o nosso sistema não for de 64 bits, ou então a nossa memória for de acesso apenas de escrita de 8 em 8 bits, pode ser que um desses coeficientes esteja metade certo e metade antigo, metade novo e metade antigo. O que, resumindo, será um resultado desastroso, porque a gente vai pegar esses coeficientes do sistema de controle e vai colocar eles errados. Então, fazendo problemas nesse nosso sistema de controle. Então, como é possível resolver esse problema? Em termos bem gerais, a solução parece ser bastante simples. A gente tem que garantir que o recurso compartilhado só pode ser acessado por um e apenas por um processo em cada tempo. Ou seja, garantir que a nossa memória lá só pode ser ou escrita ou lida por alguma task. Isto implemente uma estratégia de exclusão mútua. Então, ou seja, por isso esse nome de Mutual Exclusion para um dado recurso compartilhado no nosso sistema embarcado. Então,
a gente vai fazer alguns tipos de exclusão mútua, mas a mais simples é utilizando uma única flag. Bandeira, né? Imagine que para controlar um acesso a um item compartilhado, nós colocamos ele em um quarto especial. Então, ele tem aqui o nosso quarto especial. Deixa eu ver se aqui eu não incomodo. E tem uma portaria, um house gate, disponibilizado para cada uma das tasks que deseja utilizar esse recurso compartilhado. Então, uma flag é indicadora, ou seja, essa é a nossa bandeira, é utilizada para mostrar quando uma task está no quarto, né, que a gente criou, ou seja, na área crítica, que só uma task pode utilizar por vez. Então, a flag só consegue ser visualizada dentro da portaria. Essa é a ideia, é que você tem que entrar aqui e aqui você tem o acesso a uma janela que você pode verificar o status da flag, se ela está levantada ou não. Então, se ela está levantada, diz que o recurso está em uso e esse carinha não pode utilizar. E se o recurso está livre, a nossa flag está abaixada. Então, assumindo que inicialmente a área crítica está vazia, a flag estará abaixada e o usuário 1 que deseja entrar pode usar o recurso após entrar na portaria. Então, a ideia é usuário 1, user 1, chega, vê que a flag está abaixada e vai para a área crítica e utiliza aquele recurso. Ele primeiro checa a posição da flag, encontrando a flag abaixado, ele entra e levanta a flag e entra na área crítica. Nesse momento, vamos dizer então que um usuário 2 chega na cena e também quer utilizar esse recurso. Então, enquanto o nosso user 1 está lá usando, chegou o user 2. Então, ele entra na portaria e verifica a flag. Como essa está levantada, ele fica esperando ali. Por isso esse ciclozinho aqui, verificando se a flag continua levantada. E ele fica ali até que, eventualmente, o usuário 1 sai pela portaria que ele entrou. Ou seja, a ideia é que cada usuário que necessita ter acesso a esse quarto, a esse recurso finito, cada um vai ter essa portaria individual. Então, antes de sair, ele abaixa a flag, indicando que o recurso está livre. Então, o usuário 2 pode entrar e utilizar esse recurso. Logo, ele entra, levanta a flag novamente e entra na área crítica, sendo então o único utilizador dela enquanto ele estiver lá dentro. Isso parece simples e eficiente, não, mas considere então o seguinte cenário. O recurso está livre enquanto o usuário 1 entrou, ou seja, aquele primeiro caso lá. Ele entra na portaria e verifica que a flag está abaixada. Ele checa a flag, como está abaixada, ele a levanta e entra dentro do quarto para utilizar o recurso. Só que pensemos que ao mesmo tempo que o usuário 1 entrou na portaria, o usuário 2 também entrou na portaria, checa a flag, ela está abaixada, porque os dois estão fazendo isso ao mesmo tempo. Então, até onde se consegue saber, ele está livre para entrar também nessa área crítica. Os dois usuários tentam entrar ao mesmo tempo nessa área, ao mesmo tempo, e acontece o choque, quebra o programa. Então, neste último caso, o sistema de segurança foi quebrado porque existe um lapso de tempo entre o usuário checar a flag e ele conseguir mudar o status dela. Em termos de computação, para um sistema com um único processador, isso quer avaliar carregar uma variável de status na memória para um registrador, ou seja, a gente vai pegar um load da memória, lembrando lá do nosso assembler Então, vai ter uma instrução para ler da memória e botar isso para um registrador. Vai ter, então, que checar esse valor dessa variável. E se esse valor disser livre, ou seja, se a flag estiver abaixada, então ele vai mudar esse valor para 1, ou seja, dizendo que ela está em utilização. Eu estou colocando aqui 0,1 como se fosse um bit, mas pode ser qualquer palavra, principalmente quando você está lendo de uma memória que pode ter n bits. Depende do sistema, depende da memória. Então, ele pega esse dado agora que estava no registrador e salva ele de volta na memória. E com isso,
E caso não esteja livre, ele só vai ficar checando novamente para poder utilizar aquele recurso. Então, durante essa sequência, o usuário, que seria justamente a nossa task, ela pode ser preemptada, ou seja, se a gente tiver num sistema multitask em que existe preempção, ela pode estar no processo de baixar, ou seja, ele executou o load da memória, ou seja, ele leu essa variável, só que vamos dizer que nesse momento acabou o slice de tempo dele e foi chamada a task 2, que também fez o mesmo processo. Então, para ela, o valor na memória ainda vai estar o antigo. Então, quando a task 1 voltar, ela entrará na área crítica, que a task 2 também entrou, e vai esse processo de exclusão mútua, que a ideia é justamente resolver esse problema de mais de uma task querendo utilizar um recurso finito, não vai ter, não vai ter funcionado, vai ter falhado. Então, felizmente, arquiteturas modernas de microprocessadores são capazes de realizar esse set and test, ou seja, uma única instrução lá, você consegue verificar um bit ou um byte dentro da sua memória que você está utilizando para fazer flags e mudar esse valor. Então, isso significa que a verificação e levantamento da flag é uma operação atômica, ou seja, que e a segurança é assegurada. Ou seja, aquela sequência de instruções ou aquela instrução vai acontecer sem que o poder de operação seja tomado daquela task. Contudo, isso pode não ser verdade em sistemas multiprocessados, nos quais existe uma concorrência real. Isso aí a gente vai ver mais para frente em outras aulas, mais para frente quando a gente vai falar de sistemas multiprocessados. E também existe o fato de que em algumas arquiteturas não tão modernas, você também não existem essas funções, essas instruções a nível de microkernel ou então de instrução do processador que vai fazer esse teste e setar uma variável ao mesmo tempo. Então, a técnica de única flag é simples de implementar, é fácil de usar. No entanto, é segura, levando em consideração que você vai conseguir colocar esse código de forma atômica. No entanto, ela não é muito eficiente. Como mostrado anteriormente, quando uma task encontra uma flag levantada, ela entra em um loop de checagem. Ou seja, é o que é o chamado de ele ficar esperando ocupado, ou seja, é o busy wait. Enquanto estiver durando o tempo dele lá, o time slice dele, ele vai estar checando e rechecando uma área da memória. Então, o resultado é a perda de tempo do processador fazendo essa checagem contínua e redução da performance do processo. Então, tal ineficiência não é aceitável em sistemas que necessitem serem rápidos ou consumir menos recursos. Então, logo é necessário achar uma alternativa à exclusão mútua, ou seja, para a exclusão mútua. Tem uma classe aqui. Então, é fácil notar que a task precisa ser liberada, ou seja, ela precisa liberar o processador quando encontra seu caminho bloqueado, ou seja, quando ela vai entrar na portaria e encontra uma flag levantada. Isso ela precisa ser suspensa lá justamente dos estados que uma task pode ficar. Esse comportamento é chamado de suspend wait, ou seja, uma espera suspensa, e pode ser implementado de diferentes maneiras. Em alguns casos, isso poderia ser feito sobre o controle do programa usando uma sinalização operativa. No entanto, uma técnica muito melhor é empregar construções projetadas especificamente para suportar operações de suspend wait, que são os semáforos, mutex e monitor, que a gente vai ver agora em ordem, respectivamente nesta ordem. Então, vamos começar sobre qual é o conceito geral de semáforo, antes de ir para os tipos dele. Então, semáforo é um item de dado do programa que é usado para decidir quais tasks podem ser executadas ou devem ser suspensas. Então, existem dois tipos de semáforo, que na verdade um pode ser visto como uma especificação do outro, mas a gente fala isso mais tarde, que são os semáforos binary semaphore, e os de uso geral, general semaphore, ou então semáforo com contagem, então com contador. Ambos os trabalhos sobre o mesmo princípios foram originalmente desenvolvidos por Edgar em 1965. Esse cara foi muito importante para essas questões
como a gente vai ver mais para frente quando vamos falar de monitor. Então, falando então agora dos dois tipos, semáforo binário e semáforo com contador. Então, um semáforo binário é fundamentalmente um mecanismo de controle de fluxo de tasks que funciona como sinal de trilho de trem. Então, por isso o nome, semáforo. Então, se linearmente é um sinal de trem, um semáforo binário pode deixar uma task continuar e executar o código ou então suspendê-la. Então, uma vez suspensa, a task continuará nesse estado até que volte a ficar ready devido a alguma ação do programa. Então, semáforos são usados para dois propósitos distintos em softwares concorrentes, ou seja, eles não são utilizados apenas para exclusão mútua, mas eles podem implementar exclusão mútua, o mutual exclusion, ou sincronizar interações entre tasks, que a gente vai ver mais para frente, principalmente quando estiver falando de comunicação entre tasks. Mas o conceito de semáforo binário para exclusão mútua é a que a gente vai trabalhar nessa aula. Então, o conceito de semáforo, quando usado para controle de acesso, é de um controle de entrada de estacionamento. Então, temos aqui uma fila, temos aqui um controle de acesso com alguns botões diferentes, e a ideia é que a gente tenha aqui um único vaga desse estacionamento e tem uma cancela de entrada e saída. Nesse caso, recurso compartilhado é uma vaga, pode ser, por exemplo, a área de embarque e desembarque, seja num restaurante para pegar coisas, seja na frente do hospital de ambulâncias para deixar e tirar pacientes, mas isso é alguma coisa que acaba ocorrendo em alguns cenários, mas a gente está pegando só uma analogia para o caso de uma parte do processador, uma parte do hardware, vamos dizer assim, algum periférico como controle por um conversor analógico digital, digital analógico, que mais de uma task está querendo acessar ao mesmo tempo. E a ideia é que logo o que queremos garantir é que apenas um carro, nesse caso, tem acesso à vaga por vez. Para isso, os usuários são comunicados. Antes de tentar estacionar, eles precisam checar se a vaga está livre ou não. Para isso, eles usam uma interface de controle de acesso que consiste em 3 botões. Então, um botão de requisição, quando apertado pelo usuário, indica que o atendente do estacionamento indica para o atendente do estacionamento que existe alguém querendo a vaga para estacionar. Um botão que indica a saída, ou seja, o fim do uso, quando apertado pelo usuário, indica que o atendente do estacionamento indica para o atendente do estacionamento que a vaga está livre novamente, e um alto-falante que funciona como a comunicação, como o atendente do estacionamento vai responder aos clientes. Então, assumindo inicialmente que o estacionamento está vago e um usuário aperta o botão de requisição de acesso, ou seja, wait on the semáforo. Ou seja, então, ele está aqui, clica no botão de request para pular e vai acabar ficando aqui esperando o semáforo, que é o termo utilizado. Então, basicamente, o que vai acontecer é que o atendente vai mandar ele ficar esperando, caso o recurso não esteja disponível. Se ele estiver disponível, ele vai ter acesso ao o local. Se está vago, ele vai entrar e vai utilizar. Se não está vago, ele vai para uma fila de espera, uma waiting queue. Então, um ponto importante é que o que acontece quando a task com prioridade mais alta chega enquanto uma task já esperando na queue. Vamos dizer aqui. Então, o sistema simples você tem um sistema de controle, você tem o botão para request, então quando ele pede a partir do alto-falante, o nosso atendente vai verificar se estiver vago, o carro vai entrar e vai ocupar. Quando ele sair, ele vai apertar em finish e vai liberar. Caso já tenha alguém aqui, ele vai esperar numa fila de espera para ter acesso a esse estacionamento. Só que a gente tem que pensar em dois casos.
em- ou a gente vai trabalhar com uma FIFO, ou seja, não importa a prioridade da task, quem chegou primeiro fica em primeiro colocado aqui na fila. Chegou uma outra task, ela vai ficar em segundo e assim em terceiro, independente da, da prioridade dessa task. No entanto, tem um problema que a gente está talvez forçando um delay grande para uma task que tem uma prioridade muito grande, que deveria ser executada o mais rápido possível, no tempo mais rápido possível. Então, um outro caso da gente tentar é colocar nessa fila também uma questão de prioridade e preempção. E o potencial problema que sempre tem quando a gente está trabalhando com prioridade de tarefas é o task starvation, ou seja, é morrer faminto, né? Uma task com baixa prioridade pode acabar nunca tendo acesso ao recurso, dado que uma task com mais alta prioridade está toda vez tomando o lugar dela na fila. Então, cabe ao projetista decidir qual e quando usar cada um desses métodos, mas ambos podem ser modelados pelo seguinte sistema. Então, o código está executando parte não crítica do código, mas aí quando vai precisar acessar um, um recurso compartilhado, primeiro ele vai ter que preparar o acesso e depois fazer a requisição. E pode acontecer duas coisas. Ou ele vai poder usar o recurso direto, ou então ele vai para a fila, enquanto essa task vai ficar suspensa. Nessa daqui, ela pode ser tanto uma FIFO, ou seja, que primeiro que entra é o primeiro que sai, ou então pode ter questões de prioridade. Então, se tiver questão de prioridade, quando ele for entrar na fila, ele é arranjado dependendo da prioridade. Depois de usar o recurso, ele vai liberar, liberar o recurso e o código pode voltar para outras partes dele, onde vai executar partes do código não críticas. Então, o semáforo binário, como dito anteriormente, é um semáforo individual é criado para cada recurso compartilhado. Em termos de código, o semáforo é nada mais que uma variável ou dado em que você está indicando que ela está indicando se esse recurso está sendo utilizado ou não. Então, vamos ver na aplicação mostrada anteriormente como utilizar esse semáforo, uma vez para controlar essa entrada de dados ou não, e essa escrita e leitura de dados nessa nossa memória. Então, primeiramente, nós criamos um semáforo chamado coeficientes semáforos, ou seja, é um semáforo relacionado a esses coeficientes do nosso sistema de controle, e também temos operações, funções relacionadas a ela, wait e signal. Então, o semáforo binário só tem dois valores, então 0, recurso está em uso, 1 indica que o recurso está livre. Então, a função wait teria essa cara, então ela funciona justamente com o nosso botão de requisição, então alguma parte dele ia ter verificar se o nosso semáforo está igual a 1, ou seja, se o, o recurso está disponível. Se ele estiver disponível, eu coloco essa variável do semáforo igual a 0, indicando que ele agora está sendo utilizado, e caso se ele já tenha sendo utilizado, eu coloco essa minha task em uma fila, suspendo ela. E a função sinal significa justamente a nossa função, o nosso botão de final, onde se tem alguma task esperando, ele acorda essa task para ela tomar conta, e caso contrário, ele coloca o semáforo de volta para 1. Ou seja, ele nem coloca o semáforo para 1. Se já tiver alguém na fila, o recurso continua sendo pela flag dito como se estivesse em uso,
e ele só apenas chama o próximo da fila, acorda quem é o próximo da fila para utilizar aquele recurso. Então, essas funções de wait e signal sempre são implementadas em diferentes implementações desses semáforos. O wait para dizer que ele quer esperar pelo recurso, o signal para dizer que ele está liberando o recurso. Em um uso genérico, seria, por exemplo, partes não protegidas do programa, depois ele pede para utilizar uma parte, a parte dos coeficientes, ou seja, poder escrever na memória, aí depois o código vai ficar travado aqui. Pense que isso daqui é como se fosse dentro de uma task, então ele vai ficar aqui. Se o nosso sistema tiver preempção, ele vai ficar entrando e saindo dentro dos tais, sempre dos tempos que ele tem lá, dos time slices. E quando ele tiver acesso ao recurso, ele vai usar esse recurso compartilhado. Quando ele for sair, ele levanta a flag ou chama o próximo da fila e pode rodar também outros códigos que não precisam desse recurso único compartilhado. Então, o wait signal são definidos como tipos primitivos, isto é, cada um é indivisível. Isso tem como ser feito dependendo da linguagem. Em outras palavras, uma vez que o wait ou signal começa a executar, a sequência de instruções não pode ser interrompida. Garantir essa indivisibilidade não é fácil, mas precisa ser feita. Mas é uma operação que precisa ser protegida pelo sistema operacional, não pelo programador. Vamos dizer assim, é uma prerrogativa do sistema operacional ter essa proteção, que pode ser feita, como a gente falou anteriormente, tem arquiteturas de processadores que já tem esse tipo de função de instrução ou de microcódigo dentro dele para que seja do tipo primitiva, ou seja, que seja uma única instrução já fazer essa checagem e setar essa variável, como também, caso não tenha isso, isso é feito também desabilitando interrupções. Então, se a gente tem que as interrupções e exceções vão ser quem vai tomar o controle, vamos assim, da nossa CPU para rodar outro código, então o que você pode quando estiver entrando nesse wait, você desabilita as interrupções, você executa o código e antes de sair, habilita novamente as interrupções. Isso vai fazer com que o seu código nunca seja tomado. Então, esses são os dois jeitos de acaba sendo implementado. Novamente, quem acaba implementando isso é o sistema operacional. Semáforo geral ou semáforo com contador. Então, suponha agora que o nosso recurso compartilhado não é mais único, mas sim é um conjunto é um conjunto de itens, por exemplo, cada um desses itens é idêntico e fornece um serviço específico. Por exemplo, pode ser um conjunto de filas, queues de rede local, ou seja, você colocar os pacotes dentro do protocolo de rede e vai ficar lá armazenado, como se fosse um buffer de transmissão, que vai ser transmitido apenas posteriormente. Nessa situação, é seguro permitir que mais de uma tarefa acesse esse recurso, porque você tem mais de uma fila, mais de um buffer para você colocar esses pacotes. A única coisa é que garantir que eles não estão utilizando o mesmo buffer, mesma unidade desse buffer ao mesmo tempo. Então, para permitir isso, a construção de semáforo é alterada para que ela permita um número de valores, ou seja, ao invés de contar ou 0 ou 1, ele pode ser, por exemplo, de 0 a 4. Sendo ele setado inicialmente com o valor máximo. Então, cada valor corresponde a uma instância específica do recurso compartilhado e o 0 indica que todos os recursos estão em uso. Então, nesse caso aí seriam, para o nosso protocolo de rede, você poderia guardar esses 4 pacotes para serem transmitidos posteriormente. Então, se você colocou já 4, então ele ficaria igual a 0, indicando que, por exemplo, o buffer de transmissão está completamente cheio. Quando o usuário quer acessar o recurso primário, ele checa se existe o recurso disponível. Se o acesso for dado, o valor do semáforo é decrementado em 1. Quando o usuário termina, ele incrementa o semáforo e libera o recurso. Então, um novo wait para resolver isso, aquela parte do código, pode ser implementado agora, em vez da gente ter só uma variável que vai ver 0 ou 1, a gente pode verificar se essa variável é maior do que 0, então significa que tem um recurso disponível, e se tiver, ele simplesmente decrementa
o número desse recurso, e caso contrário, significa que não tem recurso, então ele entra na nossa fila para esperar, ou seja, ele vai ficar suspenso até que alguém o acorde. E lá, para a função signal, ou seja, na hora de sair dessa parte do nosso código que precisa ser compartilhada, então ele verifica na saída se tem alguém dormindo lá, esperando para executar, e executa chamando o próximo da fila. Caso não tenha ninguém esperando para utilizar, ele simplesmente incrementa, sabendo que isso daqui precisa ter um controle para que seja igual, não passe do valor, nem pode ser negativo e nem pode passar do valor de recursos disponíveis. Então, o valor do CanQueue controla o acesso aos recursos e define que item pode ser utilizado e não pode ser nunca negativo. Os semáforos podem ser vistos, os semáforos binários podem ser vistos como caso especial do semáforo com contador, em que o contador só conta até 1. Então, isso daqui seria um exemplo implementado no MBOS. É um sistema operacional em tempo real, mas a ideia aqui é que a gente só veja um exemplo genérico e, inclusive, que na aula de quarta-feira a gente consiga implementar essas coisas no MBOS. Mas esse daqui, a gente tem aqui os equivalentes de como fazer um wait e o signal nesse sistema operacional, ou seja, é o TX semáforo get para wait, o TX semáforo put para signal, e para você criar o semáforo em si é o TX semáforo. Esses são os tipos. Veja que isso daqui é uma parte do código comentada. Então, para criar um contador com apenas um escopo, então eu crio um tipo semáforo, nesse caso só vai contar até 1, e uma variável para ser o status do semáforo, e inicializo esse nosso semáforo criando a partir dessa função, desse método. Normalmente vai estar lá na main, onde eu estou passando o nosso tipo semáforo criado, e alinho do status e o valor aqui até onde ele vai contar, nesse caso até 1. Então, dentro lá da nossa task, a gente pode entrar primeiro com o get, ou seja, o wait. Então, se tiver recurso, ele vai continuar, senão essa task vai entrar em suspensão, ou seja, vai ficar esperando o recurso. Quando tiver acesso ao recurso, ele vai poder, por exemplo, aqui, pegar a velocidade do rotor, velocidade, e a partir de uma função que pega um valor analógico, ou seja, uma conversão analógico digital, e quando ele terminar isso, ele simplesmente chama o put para liberar aquele recurso. Se tiver alguém na fila esperando, ele já passa e não chega a mudar o status. Se não tiver ninguém, ele só muda o status de 0 para 1, dizendo que o nosso conversor analógico digital está disponível para alguma outra task que precisa utilizá-lo. Então, existem problemas e limitações nesse semáforo, então os semáforos têm sido amplamente utilizados para impor exclusão mútua, são fáceis de entender, simples de usar e inclusive até de implementar. Infelizmente, eles possuem limitações e problemas que devem ser mencionados. Então, um semáforo não é automaticamente associado a um item protegido específico, no entanto, na prática é essencial agrupá-los corretamente. Nas operações descritas até agora, não existe um conceito de ver o estado do semáforo. O que o solicitante realmente faz é perguntar, eu posso usar o semáforo? Então, uma vez que ele verifica, ele já entra nessa fila. Se a resposta for não, a tarefa entra automaticamente suspensa. E em outras implementações, poderia desejar-se que, se o recurso não está disponível agora, ele poderia rodar outra parte do código. Nesse caso, do jeito que ela é implementada, ele não tem esse direito de fazer esse controle via software, vamos dizer assim, fazer essa decisão. Ele vai ter que entrar nessa fila e ficar esperando até que o sistema esteja disponível. Então, as operações wait signal formam um par.
Lamentavelmente, o mecanismo básico não impõe emparelhamento. Como resultado, uma tarefa poderia chamar qualquer um deles isoladamente, o que seria aceito como um código com fonte válido, ou seja, isso ia compilar. Isso pode levar a um comportamento no tempo de execução muito incomum, para não dizer errado. Então, nada impede que o sinal seja chamado, o signal, seja chamado antes do wait, novamente podendo ocasionar um comportamento estranho aqui. E um semáforo deve estar visível e no escopo de todas as tarefas que compartilham um recurso protegido. Isso significa que qualquer tarefa pode liberar o semáforo, ou seja, chamando o signal, mesmo que ele seja um erro de programação, mesmo que ela não estivesse usando o recurso, mesmo que o recurso estivesse no momento sendo utilizado por outra task, ele pode chamar essa. Não existe nenhuma proteção. E só porque um recurso tem um semáforo associado, ele não garante essa proteção. As salvaguardas podem ser contornadas se houver alguma parte dos fundos para a área protegida usando um recurso que é declarado como global para o programa, por exemplo. Ele vai poder ser acessado por qualquer um, independente se ele depois foi novamente declarado como dentro de um semáforo. Este é o problema. Então, um jeito de tentar começar a resolver esses problemas é com o mutex. O mutex é muito semelhante a um semáforo, mas destina-se especificamente a controlar o acesso de recursos compartilhados. Por isso o nome, que é mutex, é de Mutual Exclusion, por isso mutex. Lembre-se que o semáforo é essencialmente um mecanismo de controle de fluxo, inclusive ele não é utilizado apenas para mutual exclusion. Em aulas posteriores vamos ver ele sendo utilizado para sincronização entre mensagens entre tasks. Para evitar confusão, nomes diferentes são utilizados para operações de semáforo e mutex. A escolha aqui desse livro, dessa bibliografia que a gente está utilizando, é o lock no lugar do wait e unlock no lugar de signal. O mutex difere de um semáforo de uma maneira crítica. A tarefa que libera o mutex, ou seja, só pode chamar o unlock quem bloqueou ele, quem chamou o lock primeiro. Então, basicamente é isso. Então, temos aqui o mesmo exemplo. Então, aqui um RTOS padrão. Então, temos aqui uma thread, um unlock e um mutex para definir o mutex. Então a gente pode criar um mutex relacionado ao controlador convenção analógico digital e depois criar uma entidade, ou seja, inicializar ela. Normalmente vai estar no corpo da main. Nas inicializações, você vai estar lá inicializando o mutex criado a partir dessas variáveis. Então, dentro lá do nosso código da task, você simplesmente vai chamar o lock, ou seja, você vai pedir acesso ao conversor analógico digital. Se ele estiver acessível, você vai poder utilizar esse recurso. Caso contrário, você vai entrar na fila lá, vai ficar suspenso esperando. Uma vez que você eliminou, você libera e novamente, quando você utiliza o unlock, e verifica se tem mais alguém na fila. Caso tenha, ele libera o acesso desse recurso para essa fila. Caso contrário, ele vai transformar esse valor de volta em 1 e liberar o acesso para uma possível próxima task. Então, na prática, é bem parecido com o que a gente tinha lá com o semáforo. O que controla mais é que a única pessoa que pode chamar o nosso unlock do mutex foi quem chamou o lock primeiramente. E vamos agora para o motor simples, que é o nosso terceiro método para implementar exclusão mútua. Então, foi apontado que existem várias limitações e problemas com a construção dos semáforos, e com o mutex não seria diferente. Eles realmente não podem ser considerados construções de programação robustas,
completamente seguras. O que queremos, então, é uma substituição para esse mutex, que em termos de programa provém a proteção para regiões críticas do código, encapsule os dados juntos com as operações que manipulam esses dados, que seja fácil de ver, encontrar dentro do programa, pensando que o que acontece normalmente quando a gente está implementando algum software, um sistema embarcado, é que quando você precisa, é que você acaba declarando e inicializando esses semáforos e mutex. O que acontece, e novamente, não existe essa proteção para que esse recurso só seja definido dentro daquela estrutura. O, o que faz com que debugar esse código ou manter esse programa posteriormente, seja por você que programou, ou seja por outra pessoa, ou grupo que está fazendo aquele código, se torna um tanto quanto difícil. Então, tem uma estrutura que é fácil de ver, ou seja, que fica evidente que ela está controlando alguma parte do código que seja precisa estar segura, é interessante. Então, seja fácil de usar. Até agora é relativamente fácil utilizar os semáforos e mutex, mas que também seja difícil de usar de forma errada, que como vemos, é fácil utilizar um semáforo de forma errada. Você consegue chamar a função de signal liberando, mesmo que você não tenha você tenha chamado o wait primeiro. E simplifique a tarefa de manter a conexão de um programa, ou seja, entre várias tasks utilizando os recursos limitados. Então, um monitor simples, a entidade mais utilizada que atende todos esses recursos, esses critérios falados anteriormente, é o monitor. O que a gente vai descrever aqui é uma versão simplificada do motor original. Tem o link para o trabalho original, lá de 1974. Eu também vou colocar como junto lá no Classroom. Então, aqui é só uma versão simples do descrito lá, mas fundamentalmente o monitor evita que tasks acessem diretamente recursos compartilhados a partir de algumas técnicas entre si. Então, primeiro é encapsular os recursos, ou seja, pegar aquela seção de código crítica e encapsular ela. Além dela, vai ter os semáforos ou o mutex relacionado a ela, e tudo isso fica como se fosse uma única unidade de programa. Mantendo todas as operações dos semáforos mutex locais encapsuladas, escondendo as operações do resto do programa, ou seja, deixando elas como operações privadas dessa unidade de programa encapsulada, ou seja, mesmo que outra parte do código tente mexer, não vai conseguir, porque são o wait e o signal desses mutex relacionados a essa seção do código crítica são funções, são métodos locais dentro dessa unidade. Então, não tem acesso a outras partes do programa. Evitando o acesso direto às operações e também ao código, esse código crítico, provendo meios indiretos de acesso a esse recurso compartilhado. Ou seja, protegendo essa parte do programa, seja um hardware, ou seja, um recurso do sistema operacional, ou mesmo sistema de software escrito. Então, esses pontos são mostrados conceitualmente na versão adaptada do modelo do semáforo anterior. Então, que a gente agora tem uma interface de entrada e de saída, e você tem um encapsulamento do nosso estacionamento, que continua lá com uma única vaga, com a nossa fila de entrada e com os botões de entrada e saída e o nosso alto-falante que vai mandar esperar ou não. Então, primeiramente, todo o componente é encapsulado e essa unidade encapsulada possui apenas uma entrada e uma saída, que elas estão em fluxos diferentes, eles estão vamos assim, aqui em ruas diferentes. Então você só pode entrar e ter acesso à cancela de entrada. Observe que nessa disposição, os motoristas, quando vão entrando, só vão conseguir apertar o botão de solicitar a entrada, ou seja, só vão conseguir apertar o wait, eles não vão poder apertar o signal como acontecia da forma anterior. Então,
os demais comportamentos seguem o descrito anteriormente, então se alguém chegar aqui e apertar, se tiver recurso, ele vai utilizar o recurso. Caso não já tenha alguém utilizando, ele vai ficar na fila, e essa fila pode ou não ter. Não sei como é que eu consegui apagar a imagem de um PDF, mas tudo bem. Note que toda fila é feita dentro da unidade encapsulada, então a própria fila vai estar protegida dentro do encapsulamento dessa unidade. Então, o botão de fim de uso, o signal, é localizado na rota de saída e só pode ser operada pelo motorista que está saindo. Então, algumas linguagens de programação fornecem a construção igual ou similar à descrita para esse monitor. Por exemplo, aqui é um B. Então, o exemplo é o Protect Object da linguagem ADA. E, contudo, um monitor simples não é normalmente encontrado em RTOS. No caso, o programador terá que construir um, se ele quiser utilizar isso. E a principal característica a ser conseguida é esse encapsulamento de todas as estruturas, onde a gente tem um semáforo ou um mutex dentro dessa área de código que é crítica, e que todos esses recursos são utilizados externamente de forma indireta. Em C++, você consegue fazer isso construindo uma classe associada a esse recurso, e nele você define o semáforo, o mutex, ou em C a gente pode imitar essa classe colocando o software que vai implementar isso em um arquivo C e fornecendo ele para o arquivo principal apenas de um arquivo H associado apenas com a parte que seja pública, ou seja, que todo mundo possa acessar, mas que, por exemplo, as questões do mutex ou do semáforo fiquem transparentes para outras camadas de código, ou seja, para o main. Então, tentando mostrar aqui um exemplo em C, em que a função de leitura do confessor AD é encapsulada e protegida no semáforo. Então, a gente tem uma função dentro de um arquivo .c em que ele recebe o número do canal que precisa ser lido desse conversor analógico digital. Então, quando ele entra, ele vai chamar vai chamar o semáforo e, novamente, caso ele tenha acesso a esse recurso, ele vai executar o código, caso não, ele vai entrar na fila. Quando ele liberar o recurso, ele libera o semáforo. Então, ele só faz isso, essa função fica dentro desse arquivo .c. Então, como o resto do código vai ter acesso a isso, é apenas pelo arquivo .h, que, entre outras coisas, vai ter lá a chamada da função, ou seja, você só vai ter acesso a esse conversor analógico digital a partir de indicar o número do canal e não vai ter acesso às outras características desse conversor analógico digital, protegendo tanto o semáforo que foi criado para acesso a ele, como também o conversor analógico digital em si. Então, a chamada da função no corpo principal é chamada aqui em dois cantos diferentes, onde a gente está passando canais diferentes desse conversor analógico digital, ou seja, um canal relacionado à velocidade do rotor e um relacionado à posição do rotor, e eles são thread safe, porque eles têm essa parte do código em que fica transparente quando a gente chamou essas funções aqui. Aqui nesse código vai ter, incluindo esse ponto .h que foi criado, e a gente não vai ter acesso a nenhuma outra informação em relação a semáforo, em relação a fila, vai ser apenas passar qual é o número do canal, e por isso transforma essa função em como se ela tivesse encapsulada, como se fosse apenas um método dentro desse conversor analógico digital que foi criado como objeto dentro dessa classe. Então, esse seria um jeito de você acabar protegendo.
Então, em resumo, um monitor simples usado para controlar o acesso a recursos é muito mais poderoso do que o semáforo, justamente você tem acesso a toda a parte desse código crítico ou dessa parte de hardware que você precisa compartilhar entre tasks. É fácil de usar e, ao contrário do Mutex e do semáforo, é difícil de usar de forma errada. Note que a chamada do monitor deve ser embutida no código individual de cada task. Então, concluindo aí parte geral que a gente falou de flags, semáforos, mutex, monitores simples, então quando acabar utilizando elas. Então o objetivo principal dos mecanismos de exclusão mútua é controlar o acesso de recursos compartilhados, isso pode ser hardware, dados compartilhados, quando a gente viu acesso à memória, a dados específicos na memória, ou então o próprio software do sistema, ou seja, recursos do próprio RTOS que são limitados, que são implementados uma única vez e etc. E então podemos resumir os métodos no seguinte diagrama. Então, os mecanismos de exclusão mútua são para recursos do sistema, hardware, ou seja, periféricos, e também dados compartilhados entre essas diferentes tasks. Mas podem ser implementados em low level, ou seja, em baixo nível, ou então em high level, ou seja, que aqui, quando é low level, significa que são métodos que acessam diretamente esses recursos, ou então em high level, quando você está acessando indiretamente. Os de baixo nível são as mais baixo nível, as flags, os semáforos e seja os semáforos binários ou semáforos gerais ou com contadores, um é igual ao outro, só muda o número de recursos. E por fim os mutex, que tem aquela proteção relacionada a só quem pode liberar o recurso foi quem pegou esse recurso. E no nosso caso o mais alto nível é quando a gente está trabalhando com esses monitores simples, onde você tem um encapsulamento dessas estruturas. Então, muitas soluções para a contenção de recursos foram propostas, além dessas, mas poucas são utilizadas na prática. Então, existem muitos artigos, muitas vamos dizer assim, proposições de outros modos de compartilhar esses recursos, mas que na prática são pouco utilizadas. Para programas pequenos ou aqueles com pouco paralelismo, os métodos diretos de baixo nível são bastante adequados, contanto que sejam tomados todos os cuidados, que aí é justamente, esses cuidados precisam ser tomados pelo programador. Isso também se aplica a projetos que não usam sistemas operacionais, que são tipos da maioria das pequenas funções incorporadas, ou seja, essas práticas de flags, semáforos, mutex são muito utilizados em sistemas embarcados que não utilizam sistemas operacionais, que apenas vão fazer o multitasking a partir de interrupções, como a gente viu inclusive em aulas anteriores, cadeira interior lá em sistemas digitais. E em sistemas de tempo real, o semáforo binário tende a ser mais amplamente utilizado do que o semáforo geral, contador, simplesmente porque ele funciona tão bem quanto um semáforo com contador, e geralmente os recursos só possuem uma única unidade dentro de um dado sistema, só por isso. Então, mesmo assim, semáforos e mutex têm recursos que podem torná-los inseguros, especificamente quando programas são muito grandes e quando o software é estruturado como uma série de tarefas paralelas cooperando entre si, ou seja, quando tem muitos recursos compartilhados. Nesses casos, o monitor simples é uma escolha melhor. Então, basicamente é isso. A gente viu o terceiro capítulo do livro-texto, né? Real-Time Operating Systems. E quarta-feira a gente vai falar sobre implementações deles no sistema operacional da Mbed e também passar para vocês algumas questões relacionadas a semáforos, mutex e monitor simples. Se possível, falando também tanto na implementação dele de maneira estruturada, que é feita em C, como também utilizando classes e métodos já que a Mbed OS utiliza C++. Bem, ficamos por aqui. Até a próxima.